queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Efraim Melo e seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos continuar estudando a série O Sete Eu Sou de Jesus no livro de João, tá certo? E para nossa reflexão, gostaria que você pegasse tua Bíblia e lesse comigo João 10, versos 7 a 9. Lá diz assim: Então, pois, lhes afirmou de novo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Amém? Aqui está o terceiro eu sou de Jesus. E veja, todos os 7 eu sou que analisaremos ainda, ecoam do primeiro eu sou da Bíblia. Então pegue sua Bíblia e vamos novamente para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo nos remete a esse primeiro eu sou. Vamos ver aqui. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, este é o primeiro eu sou da Bíblia, que Deus fala com Moisés. E esse eu sou está intimamente conectado aos 7 eu sou do Novo Testamento, do livro de João. E veja, no Evangelho de João, Jesus faz importantes declarações, e declarações profundas, como já vimos aqui em nosso canal. Você está convidado a rever, se ainda não viu, e a ver e a partilhar para as outras pessoas. Primeiro, Jesus disse: Ego eimi ho artos tesoes. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E depois ele diz: Ego eimi tu fos tu cosmo. Eu sou a luz do mundo. E hoje nós estamos estudando o terceiro eu sou do livro de João, capítulo 10, verso 7 a 9. Então, este capítulo, este eu sou, ele é maravilhoso, porque ele nos conecta verdadeiramente a Cristo Jesus. Ou seja, eu sou a porta das ovelhas, Jesus fala. Ou seja, essa porta, essa expressão fala de acesso, de segurança, de salvação. Jesus não se apresenta como apenas a porta, uma porta, dentre outras tantas portas, não. Jesus se apresenta como a porta, e temos que dar o devido destaque à pessoa maravilhosa de Jesus, pois não existe outra porta semelhante a Cristo Jesus. Então, olha só, vamos agora examinar o original
em que foi escrito o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, esta palavra, eu sou a porta das ovelhas, em grego, ego em mim, retira ton probaton. Ego em mim, retira ton probaton. Ego em mim, retira ton probaton. Né? Ego em mim é o verbo ser estar, do grego. Eu estou, você está, nós estamos, e assim por diante. E Jesus usa isso no singular. Eu sou. Ele está falando da pessoa dele e não de um material de madeira, metal, enfim. Mas ele está falando da pessoa dele. Eu sou. Né? Tira, porta, acesso, legítimo, entrada. Né? E probaton é ovelha, também pode ser povo de Deus. Né? Então Jesus aqui, ele lança a luz para os discípulos que estão à sua volta, né? E também para as pessoas que ali estão. Porque no capítulo 10 de João e no capítulo 8 também de João, Jesus está fazendo duras críticas aos líderes judeus, né? Jesus está fazendo duras críticas aos líderes judeus, né? Porque eles estavam sendo, infelizmente, responsáveis pela perdição do povo, né? Espiritualmente falando, né? Tanto é que Jesus diz aqui, ó, verso 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ou seja, Jesus está falando a respeito dos líderes de Israel, né, que estavam cegos, né, primeiramente, e por estarem cegos estavam cegando as outras pessoas, né? Então eles estavam conduzindo mal o rebanho do Senhor, né? E Jesus não usa meias palavras. Jesus é certeiro. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? Então ele está fazendo uma dura crítica aos líderes judeus, né? E a gente percebe isso quando estudamos, né? Você pode ver aqui no canal o quarto eu sou de Jesus em João. Eu sou o bom pastor, né? Então a gente foca esse detalhe neste episódio que já está aqui em nosso canal, tá bem? Então, Jesus aqui, ele afirma que ele é o único, que ele é a única pessoa legítima de total acesso ao rebanho de Deus, né? Então, olha só, isso faz jus, por quê? Porque nos currais do Médio Oriente, do Oriente Médio, né, o pastor, quando ele estava ali guiando as suas ovelhas para o curral, ele dormia na porta do curral, ele dormia na entrada do curral, para que quando viesse o lobo ou algum outro animal, ele pudesse ser o primeiro a intervir, né, a salvar o aprisco, né? Então ele dormia na entrada do aprisco, né? Então Jesus, ele próprio se tornou a figura, né? Ele pega uma figura conhecida, né, que era um curral e tinha ali uma porta, né, uma porteira, enfim, né? Então ele pega algo conhecido de seus dias e transporta isso para a realidade eterna, né? De que Jesus é quem faz isso por nós, né? Jesus é quem nos protege das astúcias de Satanás. Jesus é quem nos
salva das armadilhas, dos golpes deste mundo, né? E de tudo aquilo que rodeia este mundo, né? Então ele é o primeiro a combater quando o inimigo está indo em direção ao rebanho de Deus, né? E nenhuma ovelha, né, entrava ou saía sem passar por ele, né? Ou seja, os currais, nenhuma das ovelhas que havia no curral passava pela porta, né, para ir para fora, enfim, ou entrar, né, sem ter a figura do pastor por perto. Então, o pastor é uma figura muito importante, muito valorizada na cultura do Médio Oriente, ou do Oriente Médio, tanto faz, né? Então, o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que ninguém entra no aprisco sem ter Jesus primeiro ali te recebendo. Ninguém, né? E outra coisa, quem entra no aprisco é salvo, está protegido, está bem cuidado, né? Cristo, aqui, nesta figura da porta, ele representa três coisas. Primeiro, ele representa proteção contra o ladrão. Quem é o ladrão? O ladrão é Satanás, o inimigo das nossas almas. Satanás é o nosso ladrão. Segundo, segurança contra o perigo, qualquer perigo que exista fora do aprisco, dentro do aprisco, nós estamos em segurança. E terceiro, dentro do aprisco, nós temos a garantia de vida verdadeira, de vida eterna, né? Por meio da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nós temos garantia de vida eterna. Então, proteção contra o ladrão, contra Satanás, segurança contra os poderes maléficos deste mundo, né? Então nós estamos em segurança dentro do aprisco e garantia da vida eterna em Cristo Jesus, né? Aqui está um ponto chave deste verso, deste capítulo, né? Quando Jesus diz: entrará e sairá e achará pastagem. Olha só, isso também é muito importante a gente saber, né? Jesus não está falando aqui sobre abandono, sobre largar a fé, enfim. Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando completamente o contrário, né? Jesus está falando que ele quer aproximação. E veja, essa expressão entrará, sairá e achará pastagem, ela é um hebraísmo clássico, né? Ou seja, encontramos esta mesma frase no Antigo Testamento, tá bem? Olha só, em Deuteronômio, vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, estamos indo na parte final já, mas muito importante que você esteja tomando nota de tudo aquilo que estamos estudando aqui hoje, tá bem? Deuteronômio 28, verso 6. Deuteronômio 28, 6. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Olha só, é a mesma expressão.
bendito ao entrar e bendito ao saíres. Entrará, sairá e achará pastagem, né? Embora a frase seja diferente, palavra diferente, mas o conceito é o mesmo, né? Salmo 121. Então vamos para o livro de Salmos 121. 121, verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Né? Números, o último exemplo aqui, né, que eu estudei, né, Números 27. Vamos ver aqui, 27. Números capítulo 27, verso 17. Que saía adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Né? Então, ou seja, a mesma ideia de Moisés, né? Quando escreveu o Pentateuco, né? Deuteronômio, Números, né? E o Salmo, né? É a mesma ideia do grego, né? A expressão hebraica aqui utilizada é a mesma, o conceito, eu digo, é o mesmo conceito no grego. E o grego confirma, né? Entrará, ou seja, segurança, salvação, vida eterna, bem-estar, né? Companhia de Jesus, né? Sairá, ou seja, liberdade guiada. Você pode sair, mas você irá sair sob a companhia de Deus, né? Salmo 121, verso 8, né? Como nós lemos, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, ou seja, você não irá se ausentar da presença de Jesus sem ter a pessoa de Jesus por perto, né? E achará pastagem provisão contínua, né? Ou seja, no dia a dia, né? Em todas as atividades do dia a dia, Jesus quer fazer parte ou estará fazendo parte da sua vida, né? A ovelha também temos aí, da mesma maneira que Cristo né? E eu falei as três coisas, proteção, segurança e garantia, né? A ovelha também tem três aspectos importantes, né? Ela entra no aprisco à noite. O que isso quer dizer? Proteção, né? Sai pela manhã para pastar. Quer dizer o quê? Vida. Ela sai para comer, ela sai para se alimentar, né? E à noite, e depois retorna ao pastor, né? Relacionamento, né? Então, à noite, quando ela vai ao aprisco, ela se sente protegida pelo pastor, né? Quando o pastor a solta de manhã, ela se sente também liberta para poder pastar, estar ali entre as outras ovelhas, né? E novamente à noite ela retorna para o braço do pastor. Relacionamento. Então ela o tempo todo conectado com o pastor. De noite, no aprisco,
de manhã no pasto e à noite no aprisco, né? E para nós, como povo de Deus, né, também isso é muito significativo, porque à noite estamos em casa, protegidos, né? Estamos seguros, né? Estamos também em contato com o pastor, que é Jesus Cristo, né? Quando chega o dia, saímos ou para o estudo ou para o trabalho, e também temos a proteção do pastor. Embora longe do aprisco, mas a proteção não encontra distância. E terceiro, que quando voltamos para casa, depois de um dia de trabalho ou um dia de estudos, quando retornamos para o braço do pastor, para o relacionamento entre pastor e ovelha, né? Interessante também que, como eu falei, né, que este texto conecta ao primeiro eu sou, em Êxodo 3,14. Erri, Asher, erri. Eu sou o que sou. Ou então pode ser traduzido de outra maneira, né? Eu serei o que serei, né? Então aqui veja, o eu sou eterno, agora ele se revela como a porta, não como uma dentre tantas portas, mas não, a porta, né? O mesmo Deus, o mesmo Jesus que libertou Israel do Egito, né? Agora ele oferece salvação em Cristo Jesus para mim e para você, né? E Jesus, para mim e para você, no mínimo, ele deve se apresentar em três aspectos. Primeiro, Jesus é a porta da salvação, né? Jesus é a porta da segurança. E Jesus é a porta da vida eterna, ou então da vida abundante, né? Nós não precisamos de atalhos, nós não precisamos de outros, como Jesus mesmo disse, né? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Nós não precisamos desses tantos outros. Nós precisamos de Jesus. Só Jesus já nos basta. Não existe, meu querido irmão, minha querida irmã, atalhos espirituais. Não existe outras portas, por mais que queiramos e estejamos em outras portas, em outros apriscos, mas se este aprisco não for Jesus, e o que sua palavra nos orienta, nós estamos em maus caminhos, nós estamos em maus lençóis, né? Ou entramos por Cristo e permanecemos em Cristo, ou nós estamos fora do aprisco e fora de Jesus, né? Como o próprio João disse, né? Jesus se identifica como eu sou a porta das ovelhas. E Jesus identifica os outros como ladrões e salteadores. Jesus não tem meia-verdade aqui. Ele está se colocando como porta da salvação, como porta da segurança, como porta da vida eterna. E os outros são, infelizmente, usados pelo maligno. Ao lermos o texto de João 10, podemos notar isso detalhadamente e perceptivelmente. Notamos isso de maneira atenta quando estamos ali a estudar o livro de João, né? E hoje
meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus continua dizendo para mim e para você: eu sou a porta. Eu sou a porta, né? E você vai entrar por essa porta ou vai ficar para o lado de fora? Jesus, em Apocalipse 3:20, e aqui eu termino, Apocalipse 3:20, lá nos diz assim: eis que estou à porta. Olha só, novamente essa palavrinha, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por 2 vezes, Jesus aqui está batendo a nossa porta. E você vai aceitar que Jesus entre em sua vida ou vai permanecer do lado de fora, né? Do lado que não quer nada com Cristo? Qual é a sua decisão? A minha decisão eu já tomei. Qual é a sua? Vamos orar? Grande Deus, obrigado, Pai, por ser essa porta que o Senhor nos dá. O Senhor não admite uma outra porta. O Senhor Jesus é a porta que toda a humanidade precisa. E que nós saibamos disso e tenhamos respeito e consideração pelo Senhor e por tudo o que o Senhor fez, e que o Senhor nos ajude a entrar em sua porta, entrar em seu aprisco, entrar em seus braços de amor e estar envolvidos por Ele. Nos abençoe, Pai. Somos pecadores, somos miseráveis, pobres, cegos e nus, mas precisamos indistintamente da porta que é Cristo Jesus. Perdoe nossos pecados. Esteja conosco em nossa caminhada diária. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se este conteúdo abençoou tua vida, peço então que, por gentileza, partilhe esse conteúdo com outras pessoas. Deixe o seu like aqui em nosso canal, né? E também curta, né? Deixe o seu like, partilhe e comente aqui em nosso canal, e também se inscreva, né? Subscreva em nosso canal para que você continue acompanhando esta série e as demais séries que virão ao longo deste ano, tá bem? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.